Hoje eu vou mostrar para você como montar um treino para quem mudou de estilo de caneta para clacineta ou de caneta para clássico, ou clássico para clacineta e vice-versa, né? Diferente do caneta, né? Por exemplo, você joga caneta, o shoto, né? O back, você faz isso. De repente, se a bola veio aqui, não deu tempo para você se mexer, porque se der tempo para você se mexer, você vem aqui e faz o mesmo movimento, sem problema. Mas às vezes a bola vem tão rápido que não dá tempo. O que nós fazemos? Abaixamos a raquete e devolvemos dessa forma aqui, ó. Agora, no caso de clássico ou clacineta, por exemplo, clássico aqui, se der tempo, ele vem aqui e faz isso. Agora, e se não der tempo, o que ele faz? Ele não abaixa a raquete, ele levanta a raquete e devolve assim. No caso do clacineta, a mesma coisa. Quando vem muito rápido, não dá para você fazer isso. Então, ele vai fazer o quê? Vai levantar, abaixa um pouco o cotovelo e vai fazer esse movimento aqui. Então, é necessário, primeiro que você, quando trocar de estilo, você vai ter dificuldade com o back. Não vai ter dificuldade com a direita. A direita é quase, posso dizer que é 100% igual. Principalmente se você trocar de caneta para clacineta, que a diferença é só a borracha atrás, a empunhadura é a mesma. De caneta para clássico, aí tem diferença na empunhadura, mas a forma de você dar drive é igual, tá? Você vai sentir um pouco de falta de potência no começo, mas a técnica não muda nada. O que muda é a parte aqui do back, porque o back do caneteiro é dessa forma aqui, do clacineta é dessa forma aqui, e do clássico é totalmente diferente também. Deixa eu te perguntar uma coisa. No final do jogo, quando lá você está no vamos ver e você está com o saque na mão, você não quer fazer uma boa terceira bola, você não quer sacar e depois terminar o ponto? E para isso, você precisa ter um técnico que possa ensinar esses fundamentos para você. Por isso, eu quero te convidar para conhecer o meu curso de saque, onde eu tenho vários tipos de saque, vários tipos de jogadas e jogadas que você pode usar no final de jogo. Eu vou deixar o link aqui para você, ok? Nos vemos no curso. É importante que você monte um treinamento focado bastante no seu back, principalmente no começo. Vamos supor que você tem nota 10 na sua direita e tiver nota 0 no seu back, no jogo o adversário vai jogar tudo no seu back. Você precisa ter um nível para você poder camuflar essa parte que é deficiente, que você tem mais dificuldade. Então eu vou mostrar hoje para você que tipo de treinamento é importante você fazer quando você muda de estilo. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu for postando aqui para vocês, tá bom? Dando continuidade aqui, então tem 3 tipos de exercícios que eu dou aqui para os meus atletas e tem dado muito resultado. Obviamente precisa se treinar bastante, demora um pouquinho, você precisa mudar o menu de treinamento, senão você vai ficar com nota 10 aqui, nota 0 aqui para sempre. O primeiro treinamento que eu indico é um treinamento que eu vou mostrar aqui, tanto no clássico como clacineta, então o Diogo e a TM vai demonstrar aqui pra gente, né? Um na direita e 2 na esquerda. É simples o movimento, né? Então é importante que você faça bastante quantidade. Quanto mais você bater, melhor você vai ficar. Um drive só aqui e 2 batidas aqui. Aqui você pode até colocar 3 vezes. Também pode fazer somente back aqui, né? Mas para um dia inteiro de treinamento, você tem que fazer um pouquinho de variações. Por isso que um dos treinamentos é esse, que é um na direita e 2 no back aqui, para você fazer a correção dos movimentos e você fazer bastante quantidade. Você vai fazer 2 aqui e só uma aqui. O outro treinamento, exatamente o que eu falei para vocês agora, que é quando a bola vem no meio. Você precisa saber também, primeiro você precisa aprender a técnica normal, tudo, depois tem que aprender a técnica de quando a bola vem no meio. Eu faço um treinamento de um no back, um no meio, sem se mexer muito. Quando a bola vem no back, você coloca o peso na perna esquerda, quando a bola vem no meio, você coloca o peso na perna direita. Então você vai fazendo essa troca aqui, uma na esquerda, uma no meio, uma na esquerda, uma no meio, e aí você também está fazendo a quantidade, você só está treinando o back. Em terceiro e último treino, tem vários tipos de treino, mas hoje eu vou passar somente 3. Qualquer lugar do meio para o back, sem passar nessa região aqui, ou só no meio ou só na ponta.
você pode colocar quantas vezes você quiser aqui no back e quantas vezes você quiser colocar aqui no meio, também sem mexer muito, né? Porque o intuito é você fazer o movimento aqui no back, de repente, quando a bola vem. Se você já sabe, você vem aqui e faz assim o movimento e tá tudo certo. Então, às vezes, de propósito, nós temos que simular uma jogada que de repente ela veio. Então, para isso, você fica parado aqui um pouco, só faz a transferência de peso, né? Mas não mexendo muito. Tá? Assim você consegue fazer esse movimento aqui um pouco com a raquete levantada aqui, e que é diferente do caneteiro, que a raquete, nós abaixamos aqui a raquete para dar o chute quando ela vem muito rápido. Tá? Então essa é a diferença do caneteiro para o clássico e clacineta. Levantar um pouquinho a raquete aqui assim, fica fácil de fazer essas bolas no meio. Se você chegou até aqui, você está de parabéns, obrigado pela audiência. E eu queria também que você me ajudasse e compartilhasse com seus amigos do tênis de mesa, para que eles também possam aprender como você está aprendendo aqui. Aqui tem bastante conteúdo bom, muita gente está aprendendo, só que tem muita gente que não é inscrito ainda. Então, para não perder esses conteúdos, eu pediria para você compartilhar com seus amigos. Então vamos agora para a apresentação do treino com o Diogo e a Tiemi. Chato.